E aí, galera, beleza? Padre Deusmar Andrade, hoje falando um pouco sobre São José. Prestem bem atenção, esses dias, pouco tempo atrás, dia de São José, um grande santo para a Igreja Católica. Ele é considerado o patrono universal da Igreja. Mas por quê? Porque ele foi aquele que protegeu a Igreja no seu primeiro núcleo. O protótipo da Igreja, ainda quando não existia nenhum fiel, quase nenhum fiel, era São José que cuidava. Que tempo foi esse, padre? Na Sagrada Família. A Sagrada Família é o protótipo da Igreja. Nós encontramos ali Jesus, o centro da Igreja, a Virgem Maria, a primeira fiel, aquela que é o modelo perfeito da Igreja, e São José sendo o guardião desta Igreja. Que imagem bonita, na verdade, meus irmãos. Um exemplo para nós, homens, de humildade. Nós que fazemos questão de ter nossa opinião sempre em primeiro lugar, de demonstrar a nossa força, e às vezes até fazer valer a nossa posição pela força, nós encontramos José, um homem forte, mas que soube ser o terceiro. Porque naquela família não tinha como competir, né? Jesus, Deus e homem. A Virgem Maria, imaculada, sem nenhum pecado, e São José, que ainda que a tradição da igreja ensina que não cometeu nenhum pecado mortal, mas mesmo assim ele nem era Deus, nem era imaculado. Então ele era o terceiro, soube usar da sua força para ser o terceiro. Um caminho perfeito de humildade, uma espiritualidade para o homem, uma espiritualidade do trabalho, que soube sustentar a Sagrada Família com a simplicidade de seu trabalho. Um artesão, que na tradução do grego ficou um pouco como que carpinteiro, mas o carpinteiro abrangia todos os trabalhos manuais. Meus irmãos, São José é essa figura extraordinária, que a Bíblia fala muito pouco, quase nada, mas colocam ele como um homem justo. E justo, na palavra de Deus, não é aquele homem que cumpre a justiça social, não é. O justo, para a palavra de Deus, seria o equivalente para nós do santo. Aquele homem que cumpre a justiça divina, aquele homem que cumpre a lei de Deus, portanto, um santo. Ele seria um homem, José, como um homem justo, como um homem santo. E ele era tão justo, meus irmãos, minhas irmãs, que no seu relacionamento com a Virgem Maria, claro, ele tinha sonhos, ele idealizava coisas com a Virgem Maria, de construir uma grande família, certamente, mas ele descobriu um outro projeto de Deus para ele, um projeto maior do que o que ele jamais poderia imaginar, um projeto de ser o pai do Filho de Deus. Quando a palavra de Deus coloca aquela cena do sonho, de José recebendo essa mensagem do anjo, muitas vezes se cria no imaginário, ou até se fizeram em filmes, em seriados, a imagem como se José fosse pego de surpresa, ou até duvidasse da integridade de Maria. Mas é muito improvável, porque o testemunho da Virgem Maria era muito concreto. O testemunho de santidade, o ar de santidade da Virgem Maria era muito concreto. Eu acho muito improvável que São José duvidasse da integridade de Maria. Para entender bem essa passagem, uma boa chave de leitura é ver que São José certamente compreendia que ali existia algum mistério de Deus que ele não conseguia tocar, ele não conseguia abranger aquele mistério de Deus. Então, como ele não sabia o que era realmente uma mulher grávida, qual é a resposta disso? Ele talvez não soubesse, mas ele tinha convicção de que ali era um plano de Deus. Porém, ele achava que ele não participasse desse plano de Deus, mas como homem justo que ele era, ele fez questão de trazer para si qualquer possibilidade de culpa daquela realidade, uma mulher grávida na sua juventude. Então ele iria decidir abandonar Maria para carregar sobre si a culpa e deixar com que aquele plano de Deus acontecesse. Quando o anjo aparece em sonho, na verdade, não é para simplesmente motivar José e tirar suas dúvidas acerca da integridade de Maria, não. É convidando José para participar desse plano de Deus. É verdade, José, isso aqui é plano de Deus, mas a tua participação não vai ser só proteger carregando a cruz disso, porque poderia cair sobre ele aquela condenação que uma mulher ficou grávida antes do casamento. Poderia cair sobre ele. Não. Deus tem mais para ti, José. É como se o anjo dissesse isso. Deus tem mais para ti. Deus quer que tu participe dessa história. Deus quer que tu dê o nome ao seu filho. O filho de Deus é você quem vai dar o nome. A descendência de Davi é você quem vai dar o nome. Inclusive, meus irmãos, parece que Deus faz questão de chamar José para dar a descendência de Davi a Jesus por um caminho de humildade. Porque, claro,
Pelo Antigo Testamento, se esperava que o Messias viesse da linhagem de Davi. E o imaginário judaico era que ele viesse poderoso, um homem que pudesse juntar as tribos de Israel mais uma vez para se opor aos poderes contrário ao povo de Deus. Portanto, uma organização quase política. Mas Deus tinha outro caminho para a salvação, o caminho da humildade. E Deus escolheu um homem lá de Nazaré, que na verdade era de Belém, mas que morava em Nazaré, no finzinho, nos recônditos ali de Israel, para trazer a linhagem de Davi, agora não de uma forma poderosa, mas de uma forma humilde. Não nos moldes de um imperialismo messiânico, mas nos moldes do servo sofredor, que nós vemos em Isaías, nos cânticos do servo sofredor, no profeta Isaías, 52, 53. Meus irmãos, é o caminho de humildade. Portanto, tudo na vida de José aponta para essa humildade. Peçamos a São José que ele possa nos guiar no caminho da humildade. Nós vamos falar mais algumas vezes sobre os santos, viu? Falar sobre a compreensão da igreja acerca dos santos, sobre a Virgem Maria. Por isso, acompanhe a gente, chega junto em nós, para poder você aprofundar na sua catequese dentro da igreja. Um grande abraço. São José, rogai por nós. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.